Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá! Estamos mais uma vez, pela graça de Deus, em mais um programa Santa Maria Argumentos, um programa que debate cultura, literatura, arte e assuntos da atualidade. É um prazer ter a sua assistência, caríssimo telespectador, nessa pauta de hoje, que é uma pauta diferente, uma pauta bastante criativa, que é o seguinte: o nosso tema de hoje é cartunistas, ilustradores e a cultura santamariense. Estão comigo para debater essa pauta Denise Reis, presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, escritora, poeta, ilustradora, e o Jorge Uberatã da Silva Lopes, o conhecido Birata, que também é escritor, cartunista, inclusive nosso companheiro aqui, o Lautério, cartunista conhecido na nossa região e até no Brasil, conhecido no Brasil, escritor, membro da Academia Santamariense de Letras. E eu gostaria, primeiramente, dando as boas-vindas a Denise Reis. Tudo bem, Denise Reis? Tudo bem, saúde e paz a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Denise Reis é justamente para o telespectador, aquele que precisa conhecer um pouco mais de vocês dois, que você falasse um pouco quem é a Denise Reis, um pouco da história da Denise Reis, nessa parte de escritora, de presidente da Casa do Poeta de Santa Maria e de ilustradora. Tudo bem, Denise? Tudo bem. Então, eu sou uma pessoa muito simples, Giovanni. A minha história como escritora começou muito cedo, porque desde que eu comecei a ler e escrever, eu já comecei a produzir textos, e nunca tive a oportunidade de aprimorar. Até então, uns 18, 19 anos, e que eu fui procurar aprimorar aquilo que eu escrevia. E até porque não havia um apoio, A família não tinha esse conhecimento literário para apoiar e direcionar. Muito mais tarde é que eu fui procurar aprimorar a parte literária, Geralmente a arte é assim, inicia pela paixão e depois nós desenvolvemos a técnica um pouco mais. É verdade, inicia pela paixão e por último a gente procura a técnica para poder realmente se tornar um escritor, um artista, um ilustrador, um desenhista, um cartunista. É assim que funciona. Presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, a conhecidíssima CAPOSB. É a primeira vez que você é presidente, Eu sei um pouco da história. Qual é a responsabilidade de conduzir uma entidade como essa? A responsabilidade é grande. Eu faço parte já da diretoria, desde a primeira diretoria da Casa em 2002. Fui tesoureira, fui secretária, geralmente eu pego mais a tesouraria, mas eu sempre apoiei em diversos setores, tanto nos eventos como na tesouraria. A gente sempre caminhou junto, toda a direção e todos os departamentos sempre se apoiaram muito. E agora, então, como presidente da casa, é uma responsabilidade maior, mas eu conto com o apoio de todos os nossos confrades, toda a nossa diretoria,
que está sempre bem estruturada, todos participam, né? E é muito prazeroso. E na atividade, Denise, de ilustradora, como você iniciou? Bom, foi bem ao acaso. A primeiro vestibular que eu fiz foi para odonto e eu não passei. E daí, o segundo vestibular eu estudei bem mais e fui trabalhar justamente com um dentista. E eles me incentivaram muito a fazer a odontologia e eu estava preparada para isso. Mas chegou na hora de fazer a inscrição e bateu um pânico, um pavor de rodar mais uma vez no vestibular. E eu me inscrevi para um curso que era a primeira turma de comunicação visual. E passei. Então foi aí que comecei a desenhar, a parte artística da coisa, né? Aprendi a desenhar, aprendi a ilustrar, inclusive um pouco do cartunismo, né? Fui mais para a parte de pintura e ilustração e também a logotipia. Birata, um grande cartunista, ilustrador também. Birata, conte-nos um pouco a respeito de você mesmo. Quem é Jorge Ubiratã? Bom, saudação a todos. É uma satisfação estar aqui presente no programa e aproveitando essa oportunidade, né, para a gente poder divulgar e falar um pouco sobre o trabalho da gente. No fundo, a minha trajetória tem muito em comum com o da Denise, porque na verdade a gente que resolve ou que acaba fazendo essa caminhada através do mundo das artes é uma coisa que depende muito da teimosia da pessoa, porque hoje as artes estão mais estimuladas, mais respeitadas, mais valorizadas. Há alguns anos atrás a gente precisava ter muita vontade para se dedicar a essa atividade, porque as famílias às vezes estavam direcionadas para outras atividades. É sabido que através da atividade artística é mais difícil o indivíduo se sustentar e conquistar as coisas que deseja para a sua sobrevivência, a sua vida, né? Então é sempre um caminho mais complicado. Mas tem uma coisa no interior do artista que é muito forte, que nos leva a ignorar até às vezes o bom senso e enveredar por esse caminho. Chega a ser quase uma obsessão. É uma obsessão. E, bom, existem, parece, alguns sinais, alguns marcadores, algumas coisas que vão nos conduzindo nessa luta e a gente vai caminhando e mais cedo ou mais tarde alguma coisa a gente começa a conquistar, e inclusive o reconhecimento das pessoas, da sociedade, do leitor, né, do apreciador da arte e até mesmo hoje da mídia, dos programas dedicados a isso, né? Santa Maria é uma cidade que eu costumo dizer, brincando, que Santa Maria é a cidade que tem mais artista por metro quadrado na região, né? É uma cidade que, apesar das pessoas ironizarem Santa Maria cidade de cultura, eu acredito que esse slogan é muito verdadeiro, porque nós temos um fazer cultural intenso aqui. Santa Maria canaliza a cultura de diversos municípios, né? Principalmente os municípios no seu entorno, Nós brincamos lá em Santiago do Boqueirão, da onde eu sou, que Santa Maria é a maior vila de Santiago. Por que Santa Maria é a maior vila de Santiago? Porque você consegue ver em Santa Maria mais santiaguense do que na própria cidade, né? Pela quantidade de santiaguenses que a gente esbarra aqui. Mas assim, eu tenho uma pergunta sobre a tua infância. Como o nosso programa é regional, eu posso falar isso com maior tranquilidade. Todo guri,
alguma parte da sua vida tenta ser um desenhista, tenta ser um cartunista. Eu lembro da minha infância, lá pelos 13, 14, 15 anos, que eu desenhava muitos personagens, ou tentava... Existia um jogo que você, telespectador, pode ter jogado, que era um jogo estrangeiro que chegou na época, que se chamava RPG, que era um jogo que utilizava a imaginação, mas você tinha que compor os personagens. Eu lembro que eu acessei até cursos de desenho que se fazia pelo correio, não sei se vocês lembram antigamente. Passei a fazer aquele curso de desenhista, mas não era o dom. Apesar de ser uma paixão, não existiu o dom. A pergunta que eu te faço é, quando surgiu esse Birata que faz um cartoon, um desenho tão bonito como esse, foi na infância, foi na adolescência, e quando você percebeu que a paixão estava relacionada ao dom, a fazer um trabalho de qualidade que levasse ao reconhecimento, como já existe na atualidade com o trabalho do companheiro? Bom, o desenho é alguma coisa que está ligada a todo ser humano, né? Nós, desde o início da nossa caminhada, nós desenhamos. E a linguagem gráfica, o desenho, ele está ligado à própria história da escrita, né? Porque a escrita veio desse processo de desenhar e criar signos gráficos, né? E está aí os desenhos rupestres deixados pelos nossos antepassados nas cavernas. A primeira forma de comunicação do ser humano, através dos desenhos. E o desenho, já, né, desde essa época, ele já é tratado como algo fantástico, alguma coisa, uma interferência superior, não no sentido religioso propriamente, mas algo que liga o ser humano a algo que vai além dos seus limites. Sagrado, algo divino. Né, que é alguma coisa que vem das suas profundezas e ele se manifesta ali. Então, os quadrinhos também, que é a minha paixão, eles iniciaram nesses desenhos rupestres. Os nossos antepassados já desenvolviam a arte sequencial, que os quadrinhos é considerado a arte sequencial, quer dizer, sequência de desenhos contando uma história. E os quadrinhos foram uma linguagem que foi se desenvolvendo aos poucos, desde essa época, até chegar à sua maioridade. Então, hoje, os quadrinhos é uma linguagem que se consolidou no planeta. E tem uma série de digamos assim, características que levam a ele ser o que ele é, essa linguagem que cativa todo mundo e que facilita a comunicação. Acho que é uma linguagem universal. É uma linguagem Muitas universal. vezes não precisa nem da escrita, só a imagem já comunica. Com certeza. Então, veja só, na década de 60, os quadrinhos no planeta atingiram seu auge de distribuição em massa. Não havia ainda a televisão no estado que está hoje, ela estava recém começando. A linguagem que se lia era isso. Na década de 60, 70, aqui no Brasil, se tornou muito forte essa questão dos quadrinhos, muito antes mesmo da televisão surgir como um meio de mídia que fizesse sucesso. Eu vou atrapalhar a tua resposta. O Birata está contando como ele teve o prazer na adolescência pelo desenho. Após o nosso intervalo, nós voltamos com ele para que ele possa complementar o pensamento. Fique conosco, programa Santa Maria Argumentos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.
Retornamos, programa Santa Maria Argumentos. Nós estamos falando sobre cartunistas ilustradores, Denise Reis e Birata, dois profissionais da área. O Birata dizia que na década de 60 e 70 aconteceu aquele boom dos quadrinhos. Nós, na infância, passamos pelos Tio Patinhas, passamos pelo Turma da Mônica, passamos pelo Super-Homem, Batman, Robin, todos aqueles quadrinhos que faziam sucesso. Foi essa uma Com certeza. das suas inspirações? Os quadrinhos influenciaram gerações, né? E nessa época eu era um guri que morava na campanha. Eu era lindeiro de Santiago, como se diz, né? Eu morava em Tupanciretã, no interior, e fazia limites com uma terra Santiago. muito bonita, por sinal, Tupanciretã. Então, recomendo que conheçam, muito bonita. Exatamente. Então, nesse momento, até 7 anos de idade, eu morei direto na campanha. Então, houve uma coisa assim, hoje eu faço essa análise. Eu me criei ouvindo Caos de Galpão e o que havia disponível não era muita coisa, tinha o rádio, o jornal e as histórias em quadrinhos que chegavam lá, né? Então essa coisa do caos contado na beira do fogo, isso era uma coisa que para nós, a gurizada, era um estímulo à imaginação. E os contadores de causas, eles tinham uma habilidade para contar, que eles até faziam uma interpretação, né, teatral, e nós nos encantávamos. Então, o desenho, os causos, aquela vida que nessa época era uma vida que inspirava bastante, tudo isso contribuiu, né, para que eu começasse a me interessar pelo desenho. E a partir daí tu desenvolveu o teu dom, que muitos dizem que já é inato, já nasce no ser humano e precisa ser desenvolvido. Eu creio nisso, eu creio que determinadas pessoas nascem com habilidade maior em determinadas áreas do seu corpo ou da sua faculdade cerebral, mas precisa ser muito desenvolvida. Desenvolveu. E agora eu faço uma pergunta para os dois, mas eu primeiro começo com a Denise. No terceiro bloco, nós vamos apresentar umas obras de vocês. O Birata vai falar um livro que ele está lançando daqui a pouco, né? Mas eu gostaria, Denise, que você falasse um pouco da tua técnica e também dicas práticas para nosso telespectador, aquele jovem. Nós temos muito público universitário e o público adulto, mas nós temos bastante o público universitário. Na universidade, lá, Federal de Santa Maria, comentam que assistem o nosso programa. Que técnica você usa e quais dicas práticas poderíamos dar para esses jovens para encurtar caminhos? Bom, a técnica da ilustração, Giovanni, existem várias técnicas, né? Qual você usa? Eu uso diversas técnicas. Eu começo com o simples desenho a lápis e depois passo para o computador. E daí no computador eu trabalho cor, eu trabalho através do CorelDRAW, do PageMaker, de vários programas, né? E vou misturando técnicas e programas e vou sempre inventando uma coisa nova, colagens, né? Então eu não me detenho numa técnica própria, assim, uma específica. Eu trabalhei no início, trabalhei muito com xilogravura, que é na madeira, gostava muito de trabalhar na madeira. Mas depois passei direto para pintura, né? Pintura a óleo e pintura utilizando giz de cera, misturando técnicas de óleo, giz de cera, grafite, eu misturava. Teve uma época que eu me dediquei só a isso, pintei muito em tela, né? Tela e papel. Quando houve aquele incêndio aqui onde hoje é o Carrefour, e tinha uma grande galeria ali que eu tinha várias obras ali, eu tinha umas 25 obras ali. E algumas foram queimadas.
Mas algumas, eu acho que sobrou algumas dessas obras e foram parar em São Paulo, num galpão em São Paulo. E um dia eu estava em Porto Alegre, ainda estava em recuperação de uma cirurgia, e me ligou um rapaz da França, dizendo que tinha um trabalho meu numa galeria lá. Mas a minha situação naquela hora era tão... Eu estava preocupada com me recuperar a minha saúde, que a parte da artística estava de lado. Então, eu sei que alguns trabalhos meus foram parar São Paulo e até fora, né? Mas como eu nunca tive esse controle dos trabalhos que eu fazia, das pinturas, eu não sei direito aonde andam, eu não fiz um catálogo, não cataloguei, não. Então isso aí se perdeu. E isso é uma dica que eu acho que todo artista deve ter, catalogar o seu trabalho. Eu vou pedir para nós cortarmos as dicas, né? Já fica a dica do catálogo que você vai complementar, e eu gostaria primeiro, vamos repartir em dois a pergunta. Certo. Vamos passar para o Birata e perguntar quais as técnicas que você trabalha na ilustração e como cartunista. Eu acho que a Denise é exatamente o que ela faz, exatamente como eu faço. O básico é o desenho, mas hoje, depende para que se destina aquela ilustração. Se tu vai, por exemplo, para produzir um desenho para um livro infantil, ele tem uma linguagem, um tipo de tratamento. Você vai trabalhar para um livro adulto, ou uma história em quadrinhos adulta, ou dependendo do gênero, se é ficção, se é cômico, se é terror, sei lá. Cada um tem uma adaptação. Então, a dica que eu deixaria para o jovem ilustrador, para aquele que está buscando, é que aprimore o seu desenho. Não no sentido de que o seu desenho seja o mais desenvolvido, não, que ele possa traduzir o melhor possível as ideias que surgem em relação àquele assunto que ele está pensando. Mas é o desenho que é o básico de tudo. Depois, hoje, com tantas ferramentas, tantos programas específicos de computador, tendo o desenho básico, tu passa por computador e tu vai trabalhar ali. Então, resumindo bastante, né, é o desenho, esse é insubstituível, eu diria, né? Alguém pode chegar e dizer que não vai ser substituído, porque hoje existem equipamentos que tu já desenha direto, mas esse gestual do desenho, mesmo que tu use uma tablet, uma caneta, é insubstituível, né? E aí eu pergunto, o companheiro Birata já complementou sobre as dicas práticas. Nós tivemos no Brasil, num primeiro momento, muito dos cartoons, dos desenhos americanos, e um grande cartunista brasileiro na parte infantil, Maurício de Souza, com a série da Mônica do Cebolinha. Essa juventude que está agora é muito influenciada pelo cartunismo japonês. A ideia dos mangás, aqueles desenhos mais voltados também pela questão da televisão, do que passa na televisão. Denise e depois Birata, dicas práticas para encurtar caminhos, para se buscar mais referências sobre o assunto, para desenvolver essa técnica. Você estava falando de catalogação, quer complementar um pouco a respeito disso e algo mais? Eu acho que a dica principal é a pesquisa. A pesquisa básica, que é o desenho à mão livre. Tudo que tu for fazer, a primeira coisa que tu faz é pegar um papel e rabiscar, fazendo um rascunho do que tu vai fazer, né? E na arte também, tanto para quem desenha, para quem pinta, ou para quem escreve, né? Tem que pesquisar muito. Procurar sempre ler muito sobre técnicas, misturar técnicas, se adequar a elas e buscar aquilo que mais interessa naquele momento para desenvolver
conforme a sua necessidade, a necessidade do momento, para o que vai ser aplicado. O curso de comunicação visual te ajudou bastante? Ah, muito. Bom, eu aprendi a desenhar com a Sandra Knafus, né, que eu acho assim uma artista sensacional. Aprendi a pintar com o Juan Moretti. Então eu posso dizer que assim que eu tive professores maravilhosos e dedicados, né? Talvez eu não tenha aprendido tanto quanto eles tinham a ensinar por falta eu acho que de maturidade na época, né? Que se fosse hoje, eu acho que eu teria explorado bem mais o conhecimento deles. Birata, dica prática, e depois eu gostaria que tu já emendasse nesse finalzinho de bloco e falasse um pouco sobre essa beleza do Chiru Lautério, como surgiu e todas as histórias que nós conhecemos e temos contato sobre ele. Certo. Eu continuo fazendo eco às palavras da Denise, né? E hoje nós temos disponível uma ferramenta fabulosa para pesquisa, que é o computador, a internet, e está tudo disponível para quem quiser. Está disponível diretamente, se tu quiser, vai pesquisar, tu procura, tu vai encontrar as dicas ali. Agora, aquilo que é seu, que é a sua maneira de ver as coisas, de perceber e de externar isso através do seu próprio traço, isso nada substitui, né? E cada um tem o seu estilo. E o Chiru Lautério? Bom, o Chiru, ele é, tu falaste em beleza, ele é uma beleza rústica, né? Bem Galdério, ele representa o nosso homem do campo ligado à atividade de pecuária, né? Ou de sobrevivência na terra, num período anterior a essa maquinização, as lavouras e tudo tem mais. muito de Tupã-Seretã nele. Tem muito de Tupã-Seretã, tem muito também de Santiago, de São Francisco, de São Vicente. Essa região aí que tem um tipo específico, né? O homem do campo, homem. Né? Porque o Rio Grande do Sul, cada região ele tem mais ou menos um tipo. São várias. A fronteira é de uma maneira, a serra é de outra, o Planalto. Então ele também procura observar isso aí, né? A influência do gaúcho, do missioneiro. E tem muita influência do missioneiro, exatamente. Missioneiro, região da Missões, contato com o argentino. Exatamente, está um misto aí, né? E como você costuma dizer, esse bagualismo, né? Ele é um sujeito simples, rústico, mas sem deixar de ser uma pessoa hospitaleira, né? E eu tenho tido muitas satisfações com ele tem me dado muito prazer, porque ele está conquistando leitores em toda parte, no Brasil e no exterior. O Chiru já viajou, as pessoas levam e fotografam com o Chiru em várias partes do mundo. Tem em Nova York, né, Birata? Nova York, em Washington, na Rússia, em Hong Kong, na Alemanha. Eu tenho fotos de vários lugares. Ele vai montado a cavalo ou não? Pois olha, o pessoal leva lá e me manda um chasque de lá, né? E eu fico muito faceiro. Nós vamos a um pequeno intervalo, já retornamos. Após o intervalo, nós vamos falar um pouco sobre os livros, um novo lançamento do Birata, os livros ilustrados pela Denise e até os livros confeccionados, charges e desenhos pelo Birata. Fique conosco, retornamos em seguida. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro.
50 anos de literatura. Retornamos, estamos falando sobre cartunistas, ilustradores, Denise Reis e Birata. A Denise Reis trouxe alguns, dos vários livros que ela tem como ilustradora. Eu pediria que ela mostrasse alguns e comentasse, ainda que rapidamente, sobre alguns desses. Certo. Eu tenho aqui dois do Auriço Datti, que escreve, é um autor que escreve bastante literatura infantil, bastante conhecido em Santa Maria. E uma rica pessoa, eu trouxe, um grande amigo, um grande abraço ao Auri, que seguidamente assiste. Eu trouxe dois livros dele, Versos Meninas, Rimas, Versos Meninos, Rimas Meninas, que foi ilustrado por mim, a capa também. O outro do Auri também é o Cãozinho das Imagens Douradas, que também é literatura infantil, infanto-juvenil, e também foi ilustrado e confeccionado por mim. E trouxe também o da Onilce, que é o Geninho. Noal Pozobon, também uma grande escritora de literatura infantil e adulta, uma amiga nossa aqui de Santa Maria. E As Surpresas do Geninho é um livro bem eclético, que traz ilustrações, vários tipos de ilustrações, e é direcionado ao público infantil, infanto-juvenil, Foi bastante trabalhado em escolas também, Então, e essa revista, Giovanni, que foi muito importante para mim. Eu trouxe ela porque num momento muito difícil, eu resolvi, em vez de lançar um livro, a gente lançar uma revista na Feira do Livro. Eu tenho um texto ou dois aí nessa revista, eu lembro. E eu estava acamada, me recuperando de uma cirurgia, de um câncer, e eu fiz essa revista na cama. Eu não podia me movimentar muito, mas coloquei um suporte em cima da cama e fiz a revista na cama. Então ela é muito importante para mim porque traz uma carga emocional muito grande, uma dedicação também, Me dediquei bastante a ela, porque eu, se não me engano, foi canalizei essa dedicação. 2013, Feira do Livro 2013. Então, ela é bastante importante, essa revista, na minha... Cabe destacar que hoje a Denise já se recuperou de saúde, já está recuperada, já ultrapassou o tratamento e estamos lutando. Ainda estou em tratamento, A luta não termina nunca, Giovanni. Não termina nunca, mas está muito melhor, Produzindo, um trabalho fantástico. E eu sou testemunha que tanto a Denise quanto a Auri, todas as pessoas da Casa do Poeta de Santa Maria trabalham por paixão, Paixão. Paixão mais do que tudo. Antes nós falamos sobre as retorno financeiro, Giovanni, tem muito pouco. É pouco retorno financeiro. É muito pouco, é mais a dedicação e a paixão pelo que se faz mesmo. Ainda mais no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que poderia incentivar mais. Nós já vamos falar sobre isso. Eu gostaria que o Birata mostrasse algum dos seus trabalhos e já avisasse, já mostrasse, em primeira mão aqui, a capa do seu novo trabalho, que será lançado início de maio, na 42ª Feira do Livro de Santa Maria, que vai de 25 de abril a 10 de maio. Birata, com você a palavra. Então, eu vou juntar aqui o que eu consegui reunir, porque o Chiru Lautério, que é o meu personagem, ele tem muito a ver com essa trajetória da literatura, da cultura, as dificuldades, e a gente acaba indo buscar recursos e a gente se autoestimula a produzir, Então, o meu personagem nasceu há mais de 30 anos. Em 75 eu comecei a desenvolver o personagem e em 78 eu publiquei uma coletânea das tiras que foram publicadas no jornal de Tupã-Siretã, que é o Semanário,
saíam 4 tiras por semana. Então eu consegui estar meio judiadinho aqui, um exemplar dessa época. Década de 70? Década de 70. Aí a necessidade de se manter, né, eu me afastei um pouco dele, mas depois eu comecei a fazer novamente. Então, em 2007, se não me engano, eu publiquei esse aqui, Chiru Lautério e os Dinossauros, porque um pouco influenciado por essa realidade dos dinossauros, que Santa Maria é considerado o berço dos dinossauros. Nosso solo aqui é rico de animais, de fósseis do Triássico. De conservação de fósseis. Então eu fiz esse trabalho aqui que foi resultado de... A história foi publicada aos poucos numa publicação do Quadrinhos S.A., que é um grupo que faz quadrinhos aqui em Santa Maria. Então depois eu reuni todos e publiquei essa aqui. Depois dessa, veio esta aqui, que foi um convite que eu recebi do Esquadrão Centauro, que estava comemorando 30 anos de existência, e eles acharam que o Chiru Lautério tinha tudo a ver com a vida deles. O Esquadrão Centauro é um esquadrão da base aérea de Santa Maria. Centauro é em homenagem ao gaúcho, Centauro dos Pampas, e eles me deram total liberdade para criar um roteiro e depois fazer os quadrinhos. Só para falar, para talvez o nosso telespectador não saiba, o Centauro é um personagem da mitologia que a parte de cima ele é o homem e a parte de baixo é cavalo. Exatamente. Muito dedicado aos gaúchos por essa relação que o gaúcho tem com o cavalo. Exatamente. E aí eu fiz um personagem que era um centauro, e o Chiru, e ele faz essa caminhada pela mitologia, e depois ele vem, na verdade ele conta a história da aviação no mundo. Isso aqui me deu um ânimo para voltar a fazer o Chiru, e pelo reconhecimento foi divulgado e distribuído em todas as unidades da Força Aérea Brasileira, e foi um trabalho que foi muito valorizado. Aí depois eu fiz a segunda parte do Chiru Lautério e os Dinossauros, que na verdade deveria ser uma continuação. Eu juntei tudo num álbum grosso também. E também aqui eu fui muito feliz, porque dinossauros é um tema que atrai interesse da juventude, do mundo inteiro, das pessoas, de qualquer local. Nós temos esse potencial em Santa Maria e região, e a gente não sabe explorar isso. As pessoas são atraídas para cá pela questão dos dinossauros. E então eu desenvolvi procurando que o personagem adquirisse uma linguagem universal, não fosse um quadrinho só regional. E eu acho que fui muito feliz nesse sentido. Depois eu publiquei esta aqui, que são tiras que foram publicadas na década de 80 no jornal A Razão. E o Chiru estava quase morrendo, então eu criei essa história, Chiru contra a morte, que significava essa luta dele para não desaparecer, e ao mesmo tempo o personagem, o gaúcho, como um homem do campo, um cavaleiro, que também existe essa tendência a desaparecer em função dos novos momentos que o ser humano vive, tecnologias, né? Então criei essa história. Aqui veio uma sequência que não foi publicada na época, mas ficou pronta, e foi esquecida numa gaveta. Eu tomei a iniciativa de publicar a continuação dessa história aqui. Só que a ideia ia muito além, então agora eu estou trazendo a continuação dela. Em primeira mão? Em primeira mão, que é a continuação dessa série aqui, é uma saga que começa aqui, vem para cá e ainda tem mais uma para completar a saga. Chiru Lautério, o Ginete. O Ginete. Ele tem um Chiru voando do cavalo, indo para o alto. O que ele diz ali no desenho? Ele diz chomisco.
É um termo gauchesco usado, né, que é um termo de exclamação, assim, chomisco, que foi usado pelo Jaime Caetano Brau e por aí vai, né? É usado na poesia gaúcha, gauchesca. Essa obra será lançada na Feira do Livro. Na Feira do Livro 2015 em Santa Maria. Exatamente. Ela já está pronta. Agora eu estou em busca de apoios, de patrocínios para poder publicar a revista. Bom, então vamos deixar aqui, ó, antes de nós entrarmos, infelizmente, para a parte final do nosso programa, eu gostaria de, primeiro, que deixasse o contato para quem quiser apoiar, quem quiser contribuir com essa obra fantástica, com um artista que já tem renome. Qual o contato? O contato, se for por e-mail, birata@hotmail.com, ou então digitar ali Birata, que vai... Eu tenho um blog, Birata Blogspot, e todos têm o meu contato ali. Você, então, empresário de Santa Maria, você que está assistindo esse programa, incentive, tenha aí a sua marca como um apoiador de um trabalho magnífico como esse. Com certeza. Todos esses trabalhos aqui foram publicados com o apoio de empresas, uma empresa rural de Tupanciretã e Rodapés, aqui também, um escritório de advocacia. Todos deram seu apoio para que fosse possível esse trabalho. Que beleza. E Rodapés aqui assim, então tem várias modalidades. É só entrar em contato que tu passa os detalhes, as modalidades. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Nas palavras finais, Denise, eu gostaria que você deixasse o seu contato também como ilustradora, mas falasse em 30 segundos, infelizmente, sobre as principais atividades que a Caposme está executando na atualidade. Nós estamos com atividades bem extensas no momento. Agora estamos durante a Semana da Mulher, né? Estamos com uma exposição no Royal Plaza Shopping, Mulheres em Imagem, Prosa e Poesia. Também estamos participando numa exposição no Santa Maria Shopping, uma exposição fotográfica, né, de uma outra fotógrafa, que a gente faz parte também com distribuição de poemas, de livros, e em vários eventos, como vai ter na PUSME, que a gente vai fazer o cafezinho poético com distribuição de livros, de poemas do balaio. E então durante todo o mês de março, né, nós vamos ter esse tipo de evento em homenagem à mulher com distribuição de livros e o balaio. E agora na Feira do Livro, né, estamos nos preparando para o livro da Erva Mate, que faz parte do programa do Encontro de Escritores do Mercosul. E o meu contato o meu e-mail é isasilre@yahoo.com.br, ou através da Casa do Poeta, que todos sabem que a gente está na Casa de Cultura todas as quartas-feiras às 17h30. Casa de Cultura todas as quartas-feiras às 17h30. Birata, bom, Denise, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço a oportunidade, Giovanni. Um papo magnífico. Birata, palavras finais. Bom, agradecer também essa oportunidade. A gente sem esses espaços, a gente fica muito mais difícil o nosso trabalho, nossa divulgação do nosso trabalho. Dizer também, sou muito próximo da atividade da Casa do Poeta, é uma das entidades mais atuantes da cultura santamariense, sempre integrada com várias, modalidades da arte, né? Por exemplo, a fotografia gera inspiração para a poesia, a pintura também, e vice-versa. E a Casa do Poeta, ela tem atuado de uma forma maravilhosa para manter viva e estimulada a produção cultural de Santa Maria. Tive a oportunidade de estar muito próximo da Casa do Poeta quando nós tínhamos espaço
temático de Noche. Saudade, Birata. Né, Denise? Saudosismo. E todas as pessoas que fazem parte da Casa do Poeta, como a Denise falou, elas são, todas são verdadeiros operários da cultura. A Denise descrevendo as trajetórias dela, eu fiquei me lembrando de tudo isso aí. Nós estamos todos juntos nessa atividade e cada um procurando da sua maneira viabilizar o seu trabalho, né? Então, eu agradeço essa oportunidade e, mais uma vez, mando o meu apelo para os telespectadores, que não só... Além do apelo, peço que você, desculpe interromper, mas que repita o e-mail. O meu e-mail é birata@hotmail.com. Ou colocar Birata no Google, e aí já vai sair. Achar. E Denise Reis, repete o e-mail, por favor. É isasilre@yahoo.com.br. Mas encontrando o Birata vai nos encontrar e encontrando a Casa do Poeta vai encontrar o Birata, que nós somos parceiros de longa data. Birata, mais alguma coisa? Não, agora não existe artista, não existe obra de arte ou produção cultural sem ter o espectador, o consumidor da arte, o apreciador. Isso é um ciclo, um sem o outro não existe, né? Então o escritor sem o leitor não existe, o poeta sem o ouvinte, sem o apreciador da poesia não existe, e sem a poesia também não. E a arte, como eu digo, para mim é o orgasmo da alma, né? Com certeza. Então é um pouco da nossa alma que a gente coloca aqui. Exatamente. Né? A arte é o orgasmo da alma. Infelizmente o nosso tempo já terminou. Agradecemos a participação do Birata, da Denise Reis e pedimos a você, empresário, a você que está assistindo, que incentive uma obra de arte como essa, uma mensagem muito positiva para aquele leitor que vai pegar um quadrinho de qualidade com a logomarca da sua empresa. Muito obrigado novamente aos dois, mas principalmente obrigado a você, telespectador, que acompanha a TV Santa Maria, que acompanha a cultura de Santa Maria, acompanha artistas brilhantes como esse. Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.